Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Bom, inicialmente, e como de costume, eu gostaria de desejar a todos um dia abençoado, um dia com a presença de Deus, né? Que todos estejam bem e fiquem bem, tanto fisicamente como mentalmente e especialmente espiritualmente. Porque se o espírito não está bem, nada mais vai estar. Então fique com a presença de Deus e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, hoje a palavra é sobre o rei Saul e sobre desobediência a Deus, né? Aonde começou então o declínio de Saul aos olhos do nosso Senhor Deus. Então quem tiver a Bíblia, por favor, abra em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiros. Aleluia? Aleluia. Bom, qual é o contexto dessa palavra aqui da Bíblia? Deus havia entregado os amalequitas nas mãos de Saul, mas Deus ordenou Saul que matasse todos, não deixasse um e também não pegasse nada do gado ou dos carneiros dos amalequitas. Né? Porém, Saul, derrotando os amalequitas, desobedeceu a palavra de Deus. Ele escutou o povo e poupou o rei amalequita e também escolheu os melhores cabeças de gado e carneiros para sacrificar em nome de Deus. E isso desagradou profundamente a Deus, que mandou Samuel então repreender Saul. E a partir dali, Samuel começou a procurar um novo rei para que Deus levantasse. Esse rei seria o rei Davi. Né? Enquanto Saul caía cada vez mais em desgraça perante ao Senhor, né? Uma confusão mental, um espírito de confusão se apossou dele e ele se tornou cada vez mais paranoico em relação a Davi. Mas enfim, né? Ele perdeu o seu reinado graças a uma desobediência que ele fez com Deus. Né? E o que a gente pode tirar dessa palavra, irmãos? Bom, irmãos, a palavra, o que eu posso entender dela, é que a gente deve obedecer às leis de Deus, obedecer o que Deus quer que a gente faça, acima da vontade dos homens, vontade do povo, né? E que nada adianta a gente orar e ir na igreja se a gente não obedece a Deus e dá mais ouvido ao mundo do que a Deus. Amém? Isso se estende às igrejas também, irmãos. Muitas igrejas, né, elas mais, digamos assim, modernas, elas acabam fazendo coisas para agradar ao povo e não a Deus. Né? Então, às vezes, para chamar gente para dentro da igreja, eles acabam pintando a igreja de preto, por exemplo. Né? É uma coisa que eu não consigo entender por quê, porque Deus é luz, Deus não é as trevas. Né? Mas eles pintam a igreja de preto, né? Fazem coisas, digamos, modernas, com músicas modernas, até funk, já ouvi, né? Para atrair os jovens, para agradar os jovens. E tudo isso acaba desagradando a Deus, né? Ou às vezes tem igrejas ainda que falam mais do dinheiro, fala mais em prosperidade financeira do que a salvação eterna de Deus, né? Justamente para agradar aquelas pessoas, para agradar o povo, e esquecem de Deus, né? E tudo isso Deus não se agrada. Deus não se agrada disso. Deus não quer que a gente dê ouvidos ao mundo. Deus quer que a gente dê ouvidos a Ele. Né? E isso vale para a nossa vida particular também, não só pelas igrejas. Né? Não adianta a gente ir na igreja, orar, chegar em casa, orar na madrugada, jejuar, se a gente não é fiel às leis de Deus.
se a gente desobedece os seus mandamentos, se a gente não faz a obra dele, né? Às vezes Deus ordena que a gente manda uma mensagem para um irmão, mas o irmão não vai se agradar dessa mensagem. O irmão não vai gostar, então eu não vou falar para ele. Né? Isso também é desobedecer. Né? Mesma forma que Saul poupou o rei Amalequita, a gente está poupando o nosso irmão de ouvir uma verdade, uma palavra de Deus, uma mensagem que Deus tem para ele. Né, irmãos? E, bom, essa mensagem é bem curta, né? Mas é importante, extremamente importante, para que a gente não caia na desobediência de Deus, que para mim é um pecado gravíssimo, né? Ser desobediente a Deus. Que a gente não dê ouvidos ao mundo, mas dê ouvidos a Deus, né? Mesmo que às vezes a ordem de Deus desagrade o mundo. Na maioria das vezes, a ordem de Deus vai desagradar ao mundo. Né? E era isso, irmãos. Espero que tenham gostado da palavra. Eu peço que se inscrevam no canal, que dê um like, os likes se gostaram da palavra, que comentem. O comentário de vocês é importante para a gente poder interagir. Né? E fiquem todos na presença de Deus e tenham um dia abençoado. Amém? Glória a Deus.